Ora, muito boa tarde a todos. Agradeço o convite para poder estar aqui convosco e que realmente as palavras dos meus lábios agora possam realmente agradar ao nosso Deus e possam ser para a bênção nossa nesta tarde. Vamos só ter uma palavra de oração antes de abrirmos a palavra de Deus. Pai, nós queremos agradecer por este momento que podemos estar aqui na Tua presença, na Tua casa, em comunhão com os irmãos. Podemos Te louvar, podemos Te bendizer e podemos também agora abrir a Tua palavra. Te queremos pedir que realmente Tu nos possas ensinar, que Tu nos possas mostrar pelo Teu Santo Espírito aquilo que Tu queres para a nossa vida, que Tu realmente nos possas incentivar a prosseguirmos, a sermos fiéis neste caminhar a dois, como já cantamos. Que realmente o Teu Espírito possa trabalhar nos nossos corações, nas nossas mentes e que esta palavra que vai ser agora transmitida, que possa realmente tocar nos nossos corações e possa vir a trazer fruto. Usa-me também agora, nesta hora, que realmente possa transmitir aquilo que Tu queres. Nós Te queremos pedir todas estas coisas com gratidão em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos neste mês de janeiro, que dizem que é um mês que é muito longo, que nunca mais acaba, que parece que vamos a meio e já nos sentimos cansados, parece que custa a passar, não é? É o que dizem, pelo menos. Não sei se têm essa sensação. Eu por acaso, não partilho muito disso, mas diz-se muito que o mês de janeiro é um mês muito longo, ainda por cima vem depois das festas e parece que se arrasta e nunca mais acaba e sentimos-nos cansados. Não é? E nós, às vezes, na nossa caminhada cristã, também nos começamos a sentir cansados. E às vezes não só nos sentimos cansados, como olhamos lá para fora e vemos pessoas que não partilham da nossa fé e parece que tudo lhes vai bem. E nós que tentamos ser fiéis a Deus, tentamos seguir os seus princípios, seguir os seus mandamentos, parece que sofremos tanto, padecemos tantas coisas e parece que nos sentimos injustiçados. Não é? Como se, por querermos em Deus, tivéssemos o direito que a nossa vida fosse isenta de qualquer problema. Não é? Mas muitas vezes sentimos esta injustiça. Sentimos que, afinal de contas, será que vale mesmo a pena seguirmos a Deus? Não é? Que benefícios é que eu tenho ganho com isso? O que é que a minha vida tem ganho, tem de diferente, tem de especial por causa disso? Não é? Na minha vida eu tenho doenças, tenho família com dificuldades financeiras e lá fora as pessoas não ligam nada a Deus e estão sempre bem, têm saúde, têm dinheiro. Mas afinal, vale mesmo a pena? Bom, nós vamos ver isso no Salmo 73, um salmo escrito por Asaf. E este Asaf era alguém que tinha sido designado pelo rei Davi para ministrar no louvor. Portanto, ele era da tribo dos levitas e ele tinha uma responsabilidade aqui na direção, ao dirigir o louvor do povo, da congregação a Deus. Portanto, ele era alguém com responsabilidade religiosa, podemos dizer assim. Ele tinha também este dom dado por Deus para realmente levar o povo a louvar, levar a congregação a adorar a Deus. Mas ele também, a certo momento, na sua caminhada, ele também teve dúvidas, incertezas, inseguranças. Não é? E nós vamos ver isso precisamente neste salmo. Este salmo que é um desabafo, em certa parte. Não é? Ele aqui fala realmente desta incerteza que ele passou, mas depois diz também algo que fez com que ele mudasse a sua perspectiva. Não é? E esta palavra perspectiva vai ser também importante no dia de hoje. Mas vamos ver então aquilo que o salmista partilha aqui connosco no Salmo 73. Ele diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e inédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorbos. E diz:
Como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Todavia, eu estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Então, neste salmo, nós começamos logo por ver, no versículo do 1, que Asaf reconhecia que Deus era bom. Que Deus realmente era um Deus bom para com Israel, para com aqueles de coração puro, para com aqueles que seguiam a Deus. Deus era bom. Esta era a sua conclusão após ter caminhado já com Deus, ter experimentado tantas coisas na sua vida espiritual. O balanço final, digamos assim, era que Deus era bom. Mas, não é? No versículo 2, ele apresenta aqui uma outra ideia. Uma ideia um bocadinho contrária, não é? É como quando nós recebemos uma prenda do Natal e não gostamos assim muito e nos perguntam: então, gostaste? Sim, mas... Não é? Há ali um mas que deixa a entender que há ali qualquer coisa que afinal não é bem assim, não é? E aqui, de facto, Asaf está a dizer: sim, Deus é bom. Deus é bom para com Israel. Deus é bom para com os de coração puro. Deus é bom para comigo também. Mas eu reconheço, não é? Reconheço que os meus pés quase resvalaram. Pouco faltou para que eu me desviasse. E porquê que Asaf tem esta confissão? Porquê que Asaf, em certo momento da sua vida, admite que quase se desviou do caminho de Deus? Bom, o motivo ele apresenta nos versículos seguintes. Ele invejava os arrogantes. Ele olhava à sua volta e via a vida daqueles que não seguiam a Deus, daqueles que não se importavam com Deus, e ele via que era uma vida aparentemente próspera. Uma vida com saúde, com riqueza, com fama até. E ele pensava: mas então, eu sigo a Deus e eu tento ser fiel a Deus e a mim tudo me acontece e lá fora eles não querem saber de Deus e tudo lhes vai bem. Então, que ganho é que tenho eu, que benefício tenho eu em manter puro o meu coração? Não é? Então, devido a esta inveja, devido a esta perspectiva terrena, não é? de felicidade, de prosperidade terrena, ele sentiu o desejo até de desviar os seus passos, de deixar as coisas de Deus para seguir as coisas mundanas, as coisas do mundo. Não é? E, na verdade, nós podemos tentar traçar aqui um quadro geral, não é? daquilo que Asaf apresentou. Não é? Por exemplo, em termos de saúde, ele diz aqui, no versículo 4, que para eles não há preocupações, porque o seu corpo é sadio e nédio. Então, eles eram pessoas com saúde, pessoas que não tinham doenças, pessoas que não passavam pelas mesmas dificuldades que ele passava. E se calhar nós poderíamos apresentar aqui uma lista das nossas doenças, não é? Colesterol, diabetes, osteoporose, asmas, bronquites, coisas se calhar até ainda piores, mais graves, não é? Não estamos isentos disso por seguirmos a Deus. Não é? Não estamos com um corpo completamente imune às doenças. Elas também podem vir até nós. Mas Asaf olhava para aqueles que estavam
fora do caminho de Deus, e parecia que a sua vida era completamente saudável, sem nenhuma doença, sem nenhuma enfermidade. E parecia que eram pessoas também que passavam impunes, que eram pessoas violentas, não é? Pessoas, do versículo 7, que maquinavam coisas maliciosas no seu coração, que eram pessoas violentas. Diz-nos também aqui, no versículo 6, a violência os envolve como um manto. Pessoas maldosas, violentas, com más intenções no seu coração, mas nada lhes acontecia. Não é? Eles não eram castigados por isso, passavam impunes. Não é? É como muitos criminosos hoje em dia, e alguns de alto gabarito, que vão à justiça e também não lhes acontece nada, passam impunes. Não é? Isto também nos deixa um pouco revoltados. Então Asaf via as outras pessoas com saúde, não é? Com esta impunidade, pessoas que eram violentas e nada lhes acontecia. E depois eram pessoas populares, eram pessoas que eram olhadas pelos outros e os outros desejavam segui-las. Reparem no que diz também aqui no versículo 10. O seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos choros. As pessoas queriam beber daquelas pessoas, queriam saber o mesmo que elas sabiam, queriam conhecer as coisas que elas conheciam, queriam pensar da mesma forma que elas pensavam, queriam fazer as mesmas coisas que elas faziam. Não é? E também hoje em dia, não é? Nós temos os famosos, os ídolos, os influencers, que realmente influenciam tantas pessoas e apresentam as coisas nas redes sociais e apresentam as coisas cá para fora e toda a gente vê e quer fazer igual. E apresentam um sítio fantástico e toda a gente quer ir àquele sítio fantástico. E apresentam um novo produto maravilhoso e toda a gente quer também adquirir aquele produto maravilhoso. Não é? Então aqui era a mesma coisa. Estas pessoas eram pessoas populares, não é? Que tinham, de certa forma, aqui alguma fama, que toda a gente queria segui-las, ser como elas, aprender delas. Não é? E, além disso tudo, como se isto já não bastasse, eram pessoas também com prosperidade financeira. Não é? Diz-nos aqui no versículo 12: estes são os ímpios e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Estes ímpios eram pessoas também com posses, com bens materiais. Não é? E Asaf, se calhar, não teria as mesmas posses que eles tinham, apesar de também, certamente, ser um homem que era abençoado por Deus. Não é? Ele também tinha uma certa responsabilidade no reino de Davi, que certamente lhe daria também uma posição de alguma forma privilegiada, mas parece que os outros ainda eram mais ricos do que ele. Não é? E ele olhava com essa perspectiva, mais uma vez, não é? Essa perspectiva mundana, terrena, e via estes ímpios aumentarem as suas riquezas. Portanto, se pensarmos, realmente o quadro que Asaf apresenta aqui parece algo bastante atrativo. Pessoas com saúde, pessoas com impunidade, pessoas populares, pessoas ricas. Realmente, Asaf olhava e pensava, não, eu quero ser também como aquelas pessoas. Eu quero ter aquelas coisas que eles têm. Eu quero ser como eles são. Porque, afinal de contas, não é? Eles não se importam nada com Deus, mas ainda assim têm uma vida espetacular, uma vida terrena que qualquer pessoa quer ter também. Bom, não é meditação para esta tarde, mas falando em riquezas, a palavra também nos alerta que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Portanto, é algo também que devemos ter atenção. Não termos essa ganância, esse desejo pelas riquezas, porque pode nos levar realmente a tomarmos más decisões. Não é? Mas eu creio que todos podemos concordar que se calhar ter mais um zero à direita, não é? dava algum jeito. À esquerda não nos importa tanto, não é? Mas se for à direita, se calhar todos nós gostaríamos. Não é? Mas então, vendo aqui este quadro destas pessoas, destes ímpios, não é? Realmente parece algo fantástico, algo maravilhoso. Não é? A conclusão de Asaf vem então no versículo 13 e 14. Com efeito, inutilmente eu conservei puro o coração. É inútil, é em vão todo o meu esforço. Para que todo o meu esforço, a minha vontade em seguir a Deus? Não é? Tantas coisas que eu renuncio e abdico para poder seguir a Deus, para poder obedecer. E afinal de contas, as pessoas que não querem saber de Deus, as pessoas que desobedecem a Deus, vivem melhor do que eu. Não passam por dificuldades. E eu sou
de contínuo afligido, como ele diz no versículo 14, e a cada manhã castigado. Parecia que a única coisa que a sua fidelidade a Deus estava a trazer eram mais dificuldades, eram mais provações. Não é? Então, para ele estava a ser difícil conciliar isto na sua mente. Não é? Pessoas fiéis a Deus não deveriam ter de passar por aquelas dificuldades. Não é? Pessoas fiéis a Deus deveriam ser pessoas com saúde, prósperas, populares. Não é? Deviam ser pessoas que os outros olhavam e invejavam. Mas estava tudo ao contrário, segundo a perspectiva de Asaf. Então ele aqui, com este pensamento, entrou aqui numa crise espiritual, não é? Num momento de incerteza, de dúvida, um momento de questionamento, não é? Ele realmente não entendia aquilo que estava a acontecer. E levou-o aqui, de facto, quase, não é? A resvalar, quase a desviar-se do caminho. Não é? Pouco faltou para que desviassem os seus passos. Não é? Mas houve algo que mudou a sua perspectiva. Houve algo que fez toda a diferença neste momento em que ele esteve quase para deixar de ser fiel a Deus. E isso vem no versículo 17. Até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Quando ele esteve no santuário de Deus, ele entendeu, não é, que a sua perspectiva era uma perspectiva terrena. Era uma perspectiva de coisas mundanas que a qualquer momento desaparecem. Não é? Ele entendeu que o fim daqueles ímpios seria terrível. Não é? Mas ele só teve esta percepção ao entrar no santuário de Deus, ao estar na presença de Deus, ao estar em comunhão com os irmãos, ao ouvir a palavra de Deus, ao estar realmente em comunhão com Deus. Não é? Só assim é que ele pôde entender, só assim é que ele pôde ter a perspectiva correta da vida. Não é? Ele entendeu que o fim do homem ímpio era a ruína. Ele entendeu que tudo aquilo que eles estavam a construir, as suas riquezas, a sua popularidade, a sua saúde, tudo aquilo podia ser tirado àqueles homens num abrir e fechar de olhos. Poderia vir uma doença a qualquer momento. Poderia vir uma pandemia. E nós já passamos por isso há bem pouco tempo. As riquezas, de um dia para o outro, poderia vir uma crise financeira terrível. Não é? Poderia vir, de repente, alguém mais popular, alguém com outra ideia nova, diferente, que desviasse as atenções daquelas pessoas. Não é? Tanta coisa poderia acontecer. E aqueles homens que pensavam estar no topo do mundo poderiam entrar em ruína. Não é? Aquilo em que a sua felicidade, não é? Bens, riquezas, fama, estava assente, poderia desaparecer. Não é? É como aquela ilustração, não é? que Jesus faz do homem que constrói a casa na areia e o homem que constrói a casa na rocha. Não é? Quando vem a tempestade, a casa que está sobre a areia vai abaixo. Não resiste. Mas aquela que está firme na rocha, essa permanece. Não é? E foi isso que Asaf entendeu. Todas aquelas coisas que ele invejava, que ele achava que eram valiosas, bens, saúde, popularidade, tudo isso poderia desaparecer. Mas ele entendeu aquilo que era mais importante, que era realmente ser fiel a Deus. Ser fiel até ao fim. Porque ele sabia que o final dos ímpios seria terrível. Não é? E ele sabia que estes ímpios, não é, ficariam de súbito assolados, totalmente aniquilados do terror, nos diz o versículo 19. Versículo 20. Como ao sonho quando se acorda, assim ao Senhor ao despertares, desprezarás a imagem dele. Portanto, de um momento para o outro, num despertar, num abrir e fechar de olhos, aqueles homens seriam destruídos. Aquelas riquezas que pareciam tão valiosas seriam destruídas. Então Asaf entendeu algo que nós também precisamos de entender. Não é? Esta noção que às vezes temos de recompensas imediatas não acontecem. Ou pelo menos, nem sempre é da vontade de Deus que assim seja. Não é? Nós vivemos num mundo de imediatismo. Não é? Queremos tudo a acontecer no imediato. Não é? Isto, cada vez mais nas novas gerações, acontece isto. Não é? Eu já noto diferença da minha geração com a geração dos meus filhos, por exemplo. Já é totalmente diferente. Não é? Porque eles agora também já vêm com o chip dentro deles, que já sabem mexer nestas coisas, nos telemóveis, não é? Já sabem ir lá com o dedo. E se isto não está a carregar, quando eles clicam, eles ficam logo desesperados. Não é?
Então, isto não funciona, não está a dar. O que é que se passa? Não há paciência, queremos tudo para ontem, queremos tudo a acontecer. Não é? E podemos ver isso também até, por exemplo, no trânsito. Quando nós estamos no semáforo e está vermelho, não é? E fica verde e o carro da frente não anda, está logo a levar com a buzina dela de trás. Não é? Porque já está verde, temos que andar, não há tempo a perder. Vivemos neste mundo em que estamos constantemente a correr. Não há tempo a perder. Não é? Se nós enviamos uma mensagem ou um e-mail e não temos a resposta 5 minutos depois, nós já começamos a ficar a ferver. Então, a pessoa não responde, já mandei mensagem há 5 minutos, não tem resposta. Não é? E ainda por cima agora, no WhatsApp e nessas coisas, já dá para ver quando a pessoa já leu a mensagem. Então nós vemos que ela já leu, mas ainda não respondeu. E então ficamos, então, já leste, mas ainda não respondeste, já foi há 5 minutos. O que é que se passa? Porquê a demora? Vivemos assim constantemente, sempre a querer as coisas no imediato. Quando começamos a tomar a decisão de começar a juntar dinheiro para fazer alguma coisa, não é? Pomos lá o milheiro em casa de parte e achamos que no dia a seguir ele já vai estar cheio, até cima. Não, as coisas não acontecem assim. Tomamos a decisão de perder um bocadinho de peso. E achamos que no dia a seguir a balança já vai mostrar menos 2 quilos. Não, também não é assim que funciona. Não é? As coisas não acontecem de um momento para o outro. Nós queremos aprender algo novo. Algum jovem quer aprender a tocar um instrumento. Não esperem que no dia a seguir ele esteja a tocar uma sinfonia de Beethoven, que isso não vai acontecer. Não é? Estas coisas levam o seu tempo. Mas é assim que nós vivemos. Vivemos sempre a procurar mais, tudo a acontecer no exato momento em que nós estamos a querer fazer as coisas e a avançar com as coisas. Mas há coisas que levam o seu tempo. Não é? Então esta ideia de recompensas imediatas com Deus não funcionam assim. Não é porque nós fazemos agora uma boa ação que no dia a seguir Deus nos vai compensar com uma casa nova ou com um carro novo ou que nos vai dar aquilo que nós temos orado já há tanto tempo. Não é assim que as coisas funcionam. E Asaf entendeu que realmente essa ideia, essa perspectiva que ele tinha na sua vida estava errada. E ele então admite, não é, que isso vinha do seu coração amargurado, da sua mente que estava transtornada, não é? E por isso ele não estava a compreender esta verdade. E só quando ele entrou no santuário de Deus, só quando ele esteve na presença de Deus, só quando ele ouviu a palavra de Deus, é que ele ganhou a perspectiva correta. Mas ainda assim, graças a Deus, porque mesmo nesses momentos de dúvidas, de incertezas, de questionamentos, que todos nós podemos a qualquer momento atravessar, ainda assim, Deus continua a segurar a nossa mão. E Ele continua a querer guiar-nos. Diz no versículo 23, todavia, estou sempre contigo e tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Graças a Deus, não é? Pela sua misericórdia para connosco. Graças a Deus, porque mesmo nesses momentos em que nós às vezes duvidamos, em que às vezes os nossos pés estão quase para se desviar do caminho certo, ainda assim Deus está lá. Deus está lá para tomar a nossa mão e para nos levar pelo caminho certo. Então Asaf reconhece também a sua dependência de Deus. E ele reconhece este Deus magnífico a quem ele seguia e a quem ele servia. E ele diz aqui no versículo 25, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Quem existe além de ti, Deus? Quem mais é este Deus tão poderoso, este Deus tão bondoso, não é? Que possa estar comigo e me possa segurar pela minha mão direita e me faça caminhar. Ontem, ao ler a Bíblia com os meus filhos, nós temos o dia-a-dia da União Bíblica e nós lemos o texto da Bíblia e depois damos o comentário. E a palavra que estava lá, ou a passagem, era aquele momento em que os discípulos, não é? Especialmente Pedro, neste caso, diz a Jesus, Senhor, para quem iremos? Não é? Jesus pergunta, vocês também me querem abandonar? Não é? Porque alguns daqueles que vinham estar a ouvi-lo estavam a deixá-lo, porque as palavras que Jesus às vezes dizia eram duras de aceitar e de ouvir. Aí ele virou-se para os seus 12, também vocês querem me abandonar? E Pedro diz, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Da mesma forma, não é? Em quem temos nós
a quem temos nós além de Deus no céu? Não há outro. Não há outro em quem nós possamos encontrar vida eterna. Não há outro em quem nós possamos encontrar um amor de tal forma que se dispõe a entregar o seu Filho, não é? Para salvar aqueles que o desprezam. Não é? Quem temos nós além de Deus? Não é? Quem temos nós? Ninguém. Deus é inigualável. O nosso Senhor Jesus é inigualável. Não é? Não há outro que nos possa guiar pelo caminho eterno a não ser Deus. Não é? Ainda que a nossa carne e o nosso coração desfaleçam, e isso pode acontecer, nenhum de nós está livre. Não é? A certo momento da nossa vida, todos nós podemos sentirmos o cansaço, não é? Sentirmos a desfalecer, sentirmos que é difícil, sentirmos, mas porquê, Senhor? Mas será que é mesmo este o caminho a seguir? Ainda que estes momentos surjam, então, para nós, fica também a mesma certeza que havia para o salmista. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso porto seguro. Ele certamente vai estar sempre lá para nos segurar pela mão direita, como já lemos, e para nos dar a força que nós necessitamos. Ele nos dá novas forças, não é? Ele nos faz voar e levar como a águia, não é? Ele renova as nossas forças, não é? E Ele nos faz seguir adiante. Não é? Então, ainda que possamos estar a desfalecer, lembremos-nos que Deus é a nossa fortaleza. E aqueles que o desprezam e se afastam dele, o fim deles será terrível. O fim deles é a ruína, é a perdição, é a ira divina. Este é o destino daqueles ímpios, não é? Em que Asaf achava que estava ali uma vida invejável. Na verdade, o seu fim será terrível. E o salmista, depois de pensar em tudo isto, não é? Depois de partilhar todo este desabafo, não é? De partilhar toda a sua experiência, a sua conclusão foi a seguinte, não é? Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Olhando para a sua vida, olhando já nesta nova perspectiva, não é, que ele tinha ganho ao entrar no santuário de Deus, a sua conclusão é que o melhor era estar junto a Deus. Aquilo que era realmente bom, aquilo que valia a pena, era estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. No Senhor Deus ele encontrava o refúgio para estes momentos de incerteza, de dúvida, não é? E ele voltava-se para o seu Deus para ter forças para seguir em frente. E para também proclamar todos os seus feitos, não é? Para anunciar aquilo que Deus fez também na sua vida. E ele aqui fez isso mesmo, partilhou a sua experiência. Uma experiência que é também valiosa para nós milhares de anos depois. Não é? Podermos perceber que não somos só nós que por vezes duvidamos ou fraquejamos, mas é algo que pode realmente acontecer a cada um de nós. Mas mesmo nesses momentos, Deus está lá. Deus está lá para nos fortalecer. Deus está lá porque Ele quer realmente caminhar connosco. Ele não nos abandona, mas pelo contrário. Ele é aquele que deixa, se for preciso, as 99 para ir buscar a ovelha que está perdida. Então, irmãos, aquilo que aconteceu com Asaf pode acontecer a qualquer um de nós. Todos nós podemos olhar à nossa volta, podemos ver a forma como os ímpios prosperam, como eles têm vidas prósperas, vidas com muitas riquezas, com bens materiais, não é? E então nós podemos ser levados também a invejar esse mesmo estilo de vida. Nós podemos também ser levados, não é, nesta perspectiva terrena, não é, de recompensas imediatas, de bens materiais, a achar que aquele é o caminho que nós devemos seguir. Mas então, tenhamos cuidado com isso mesmo. Não é? Podemos ser tentados a achar que é inútil nós servirmos a Deus. Da mesma forma que também Asaf achava que era inútil conservar o seu coração puro. Não é? Tenhamos cuidado, não é? Porque as aflições deste tempo, e certamente que cada um de nós poderá partilhar momentos de aflição que já passou, mas as aflições deste tempo não podem ser comparadas com a glória que nos há de ser revelada. Então, ainda que tenhamos que sofrer por este bocadinho de tempo que estamos aqui, algo muito maior, mais maravilhoso está à nossa espera. Enquanto nós, sendo fiéis a Deus, podemos padecer aqui, nesta vida, aqui na terra, na glória, nós iremos desfrutar algo que os ímpios jamais poderão desfrutar. Não é? Então, ainda que eles aqui possam ter uma vida próspera,
com muita saúde, com muitos bens, o seu fim será a destruição, será a separação eterna de Deus, será o sofrimento eterno. Mas para aqueles que são fiéis, algo de maravilhoso está a ser preparado. Há algo que nem a traça nem a ferrugem podem destruir. Porque nós sabemos também que o nosso tesouro está a ser guardado por alguém que é poderoso. É poderoso, tem todo o poder e nada pode realmente afastar-nos de Deus. Não há nada que nos possa afastar se nós realmente depositarmos a nossa fé em Jesus e quisermos servi-lo e segui-lo. Então, que realmente este possa ser o nosso entendimento, mas para termos este entendimento, há algo que é necessário também fazermos, que é estarmos na presença de Deus. É estarmos no seu santuário, na sua casa, é estarmos em comunhão com os irmãos, é estarmos em comunhão com a palavra de Deus, é estarmos em sintonia com Deus, é buscarmos a Deus, para não deixarmos que estas doutrinas, falsas doutrinas e tanta coisa hoje em dia passa pela televisão, passa pelas redes sociais, passa pelas revistas, tantas ideias de como viver a vida, de como ser feliz, de como ser próspero. Não é? Então nós precisamos de estar na presença de Deus, estarmos em comunhão com Deus, para não nos deixarmos enganar por essas falsas doutrinas, por teologias da prosperidade ou por qualquer outra coisa que possa surgir que nos desvie do verdadeiro Evangelho de Cristo. É que nós possamos estar bem firmes na palavra, para que, ainda que muitas coisas lá fora possam surgir, não é? E muitas coisas venham aos nossos ouvidos, nós possamos ouvir atentamente a voz de Deus através do Espírito Santo. Então, dessa forma, servindo também uns aos outros e pela ação do Espírito Santo em cada um de nós, dando-nos discernimento, nós podemos ter a perspectiva correta. Nós podemos olhar para a nossa vida e passar a olhá-la com uma perspectiva espiritual, eterna, não é? Mais elevada. Não é? Não pensando que as coisas daqui da terra são as mais importantes. Não. As coisas daqui da terra perecem. Mas aquilo que é eterno, aquilo que é espiritual, isso é aquilo que tem realmente valor. Mas nós precisamos realmente de estarmos em comunhão com Deus para termos esse entendimento. Não é? E que realmente ao estarmos na sua casa, ao buscarmos a sua presença, nós possamos concluir que de facto vale a pena. Vale a pena. Não é inútil o nosso esforço. Não é inútil mesmo quando nós mais jovens olhamos para os outros jovens lá fora e vemos a forma como eles vivem a vida e desfrutam e aproveitam da vida, não é? E achamos que, como crentes, não podemos fazer nada, estamos aqui limitados, não podemos ir àquele sítio, não podemos fazer aquelas coisas. Não é? Às vezes podemos também ser tentados neste tipo de pensamento. Podemos achar que, será que vale mesmo a pena, não é? Conservar puro o meu coração? Sim, vale a pena. Essa é a resposta. Porque, ainda que aparentemente os outros possam ser muito felizes, possam desfrutar das coisas mais fantásticas nesta terra e parece que os crentes são os coitadinhos que não podem fazer nada, na verdade a nossa felicidade está em Cristo. E nele nós somos totalmente satisfeitos. Nós não precisamos de andar a correr todos os dias para as festas, todos os dias para um novo amor, todos os dias para novas coisas, novas experiências, porque nós já estamos satisfeitos. Nós já temos Jesus que nos satisfaz totalmente. Nós não precisamos de buscar coisas terrenas para tentarmos encher, porque já estamos cheios. E que possamos estar cheios do Espírito Santo. Dessa forma não andaremos como baratas tontas, não é? Neste mundo, mas estaremos de facto a caminhar da forma correta. Estaremos a caminhar para a glória, caminhar para a presença de Deus. Então o nosso esforço não é vão. O nosso esforço não é vão no Senhor. Haverá uma recompensa para aqueles servos que são bons e fiéis. Não é? Para aqueles servos, não é? Que mesmo nas coisas pequenas são fiéis. Não é? É como diz aquele versículo, não é? Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Creio que todos nós ansiamos ouvir estas palavras. Não é? Então que nós, sendo fiéis, não é? Ainda que possamos passar por dificuldades, e elas podem surgir, e elas vão surgir, nós possamos continuar a sermos dedicados a Deus, que nós possamos continuar a ser zelosos, não é? Que ainda que possamos passar por momentos de dúvida, olhemos para Deus, Ele é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. Não é? Quando em alguma ocasião
não é? Semelhante à do salmista, nós tivermos de ponderar qual é que é o caminho a seguir, não é? Continuar a seguir o caminho de Deus ou desviarmos os nossos passos, então que a nossa conclusão possa ser tal e qual como a do salmista, no versículo 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Que a cada dia, cada um de nós possa caminhar bem junto a Deus. Amém.